A gente fala sobre o pó preto. O Instituto Estadual de Meio Ambiente lançou recentemente um inventário para identificar os maiores poluidores do estado e também quais materiais estão nesse pó preto que a gente respira aqui. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado estadual Rafael Favato. Deputado, boa noite, bem-vindo ao Link. Boa noite a todos da Record News, boa noite. Boa noite, deputado. Prazer recebê-lo aqui. Deputado, enfim, esse inventário foi lançado, como a gente disse, recentemente pelo IEMA, né? Trazia ali um raio-x dessa situação do pó preto aqui na Grande Vitória, né? Inclusive os principais poluidores, enfim. E o senhor, nessa semana, fez esse questionamento lá na Assembleia Legislativa, que talvez esse inventário não esteja tão atualizado como a gente imagina. É isso? É isso. O inventário de fontes, na realidade, é para determinar quais as fontes poluidoras, né? Cada empresa tem um tipo de poluição. O material usado na Arcelor, o material usado na Vale, o material usado nas empresas poluidoras são diferentes. É como se fosse um DNA da poluição. Então, esse inventário de fontes, vamos dizer assim, ele veio com um defeito. Porque quando ele foi feito, a usina 1 e a usina 2 da Vale do Rio Doce estavam fechadas. E o levantamento foi todo realizado em cima dessa pesquisa, achando-se que estava utilizando o inventário de forma correta, levando-se em conta que elas estavam fechadas, mas não estavam, e elas estavam fechadas, mas não estava claro isso no relatório. Foi utilizado como se elas estivessem funcionando. E hoje, em pleno funcionamento das 8 usinas, né, de todo o Parque do Tubarão, onde é o maior índice de poluição mesmo, foi constatado que 90% da poluição da região da Grande Vitória é realmente de lá. Porém, ainda tem dados faltando, porque tinham 2 usinas fechadas e a 8ª usina ainda não estava funcionando no período. Deputado, então, a gente teve as estatísticas dessa pesquisa que foram de que mais de 70% da poluição vem, de fato, das siderúrgicas e mineradoras, né? Isso. A gente sabe que a companhia Vale e a ArcelorMittal são 2 dessas empresas. E 90% da poluição vem daquela ponta de Tubarão. Isso. Essa estatística pode piorar ainda mais? Então, é isso? Sim, a gente acha que, de vez de ser 70%, 90% da poluição seria das empresas. Ou seja, esse dado é alarmante mesmo, porque se a situação já está ruim, ela pode ficar ainda pior. Pior, muito pior. E ainda tem os números, né, que nós mostramos e foi dado do relatório, Sim. Onde teve um aumento de 17% do percentual de material particulado, 52% de material particulado menor do que 2,5 micras. Esses materiais particulados, eles entram na nossa cavidade respiratória, vai para os nossos pulmões, o que gera na nossa região da Grande Vitória um alto índice de alergia, de rinite. Muita gente aqui no estado do Espírito Santo tem um dos maiores índices de cirurgia, né, para desvio de septo e para cirurgia para rinite, para você poder respirar. Eu mesmo fiz cirurgia de desvio de septo e rinite, tinha os cornetos hipertrofiados. A hipertrofia dos cornetos, né, que a gente tem, fecha as nossas narinas e nós não conseguimos respirar de maneira adequada. Isso atinge a nossa população aqui na região da Grande Vitória, já não é comum no interior, já não é comum em outros estados. Isso aumenta até o custo dos planos de saúde, do governo do estado que leva a saúde à população. Né? Por quê? Porque precisa fazer uma cirurgia que em outros locais não é comum. Outro dado aqui, especial para a nossa região, é o aumento do índice de infarto da população. E aí a gente está tentando também verificar se esse índice está relacionado à poluição. Já tem estudos demonstrando que a poluição também aumenta o índice do infarto. Então são 2 tipos aí de doenças que podem estar relacionadas à poluição que nós respiramos no nosso dia a dia. Existem grandes desastres ambientais que estão aí sendo investigados em outros estados, mas aqui é um grande desastre ambiental que nós sofremos no nosso dia a dia. É um desastre permanente aqui. Permanente, de muito tempo e de longos anos, que está lá desde 1960. Deputado, o capixaba se assusta muito com a poluição da cidade de São Paulo. Então, uma poluição muito de CO2, de gás veicular, né? Agora, existem poluentes aqui no estado, como esses particulados, que são muito mais graves
e em uma quantidade muito maior do que a do estado de São Paulo, é isso? É isso, nós falamos dos 2 particulados que fazem isso, mas nós temos aqui o índice de CO2, de gases carbônicos, aumentou 150%. As poluidoras também têm esse tipo de material. Então, um aumento de 150% da emissão dessas empresas e o dióxido de enxofre, 300%. Esse também causa alergia, rinite. Então, está tudo ligado, é interligado isso aí. Se você para pensar, nos meses de julho, agosto, setembro, todo mundo aqui no estado tem tosse seca, irritativa. Não é eu, não é você, Fabiano. Da outra vez que nós nos falamos, eu estava com a tosse. Verdade. Verdade, é esse período. Então, esse tipo de tosse tem que ser investigado e é isso que nós queremos, fazer esse recall das fontes poluidoras para realmente descobrir, e a ajuda da UFES está sendo fundamental na pesquisa. Tem uma pesquisa lá em andamento para fazer esse link dessa poluição com as doenças respiratórias aqui no nosso estado. Deputado, eu lembro, o senhor até comentou essa outra oportunidade que a gente conversou numa outra entrevista. Eu lembro que o senhor comentava comigo esse dado que o senhor deu agora do risco de doenças cardiovasculares em função do pó preto, né? Outra pesquisa que eu li recentemente associava inclusive o pó preto ao cigarro, é parecido. Né, uma médica colocava que os efeitos nocivos ao organismo de quem fuma é parecido de quem respira o pó preto, por exemplo, como a gente aqui na Grande Vitória. Sim, a parte da poluição, para tosse, para tudo isso, sim. Não tem um efeito cancerígeno, digamos assim, ainda nem diagnosticado, graças a Deus, sim, por isso. Mas é como se você tivesse aí trazendo os malefícios da fumaça, né, do enxofre, né, do material particulado para o seu pulmão, e aí sim, gerando essa tosse, essa irritação e tudo mais. Todo o malefício gerado em relação a essa poluição. Deputado, agora então, vocês têm a parceria da UFES, vocês têm esse inventário que saiu recentemente, tem as ONGs ambientalistas que estão também atuantes também nesse processo. Quais são os próximos passos agora? Concluindo que esse relatório não foi tão conclusivo quanto se esperava, o que vocês vão fazer agora então? Então, o que está sendo solicitado? Eu solicitei na última sessão, né, no dia de ontem, que fosse feito um novo recall, um novo inventário, incluindo esse dado, que essas duas, a usina 1 e 2, não estavam funcionando. Né? Então, a gente precisa desse dado real para poder analisar friamente esse relatório e aí sim partir para o que precisa ser feito. Já está sendo feito, tem algumas medidas sendo tomadas. O município de Serra multou uma empresa, o município de Vitória está em análise agora, até para poder fazer uma multa em relação a isso. O próprio IEMA multou em 2,5 milhões. Então, eu acho que medidas estão sendo tomadas, mas ainda é muito pouco. O que precisa realmente ser feito, porque tem um programa que as empresas estão executando, de diminuição do índice da poluição. Só que com esses dados mascarados, nós não sabemos realmente se está surtindo algum efeito. Porque eles falam, olha, está reduzindo a poluição, tal, mas está reduzindo de um índice que não existia. Então nós precisamos criar um índice real para saber a que ponto realmente está reduzindo ou se está reduzindo. E tem prazo para a formulação desse novo relatório? Porque esse demorou um pouquinho, né? Sim, demorou bastante, mas eu acho que agora é um dado mais rápido, porque o levantamento já foi feito. Então a gente pede para que realmente o IEMA acrescente esses dados no relatório. Seria apenas uma atualização, na verdade. Uma atualização. Né? Tá certo. Vale lembrar também que o doutor Rafael Favato também é médico, além de deputado, né? E está falando um pouco sobre essa questão dos efeitos nocivos do pó preto para a saúde, enfim, com propriedade, como médico também, né? Trazendo esses dados para a gente. Doutor Rafael Favato, a gente quer agradecer a sua presença aqui hoje no Link, presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado estadual lá na Assembleia Legislativa, e trazendo esse alerta, né, Anne, para os nossos telespectadores sobre os efeitos nocivos aí do pó preto e mais ainda do que isso, né? Dados que precisam ser atualizados para que tome providências, enfim, providências sejam tomadas, não é isso, Anne? Exatamente. E tomar cuidado também com a respiração e a saúde do capixaba, né? Com certeza, Anne. Eu agradeço a presença, Fabiano, a Record News, o interesse pela saúde da nossa população. É importante
a unificação, né, acho que da imprensa, do Ministério Público, da Prefeitura da Serra, do município de Serra, da Prefeitura de Vitória, da Prefeitura de Vila Velha, do Governo do Estado, do IEMA, né, de todos esses órgãos, da Polícia Federal, que já também fechou a empresa uma vez, da população do Estado. Nós estamos sendo agredidos com essa poluição ao longo dos anos. Nós não queremos que a empresa feche, muito pelo contrário. Queremos que ela trabalhe e trabalhe cada vez mais, mas também respeite o cidadão capixaba em relação à sua saúde. Tá certo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.